Então, Camila, vamos começar ouvindo um pouco da sua jornada, né? Um pouco da sua história. Ah, legal. Então, para quem não me conhece, meu nome é Camila Verle. Eu moro aqui no Paraná, numa cidade bem pequena, tem 6 mil habitantes a minha cidade. E eu comecei a. Hoje eu trabalho como estrategista digital, né? E eu comecei a trabalhar realmente de fato, saí da CLT, do emprego que eu tinha em 2020. Até então, trabalhei de gerente de uma loja de calçados, depois fui uma loja de materiais de construção e hoje eu trabalho como estrategista digital. Mas a minha jornada de olhar assim para a internet como uma forma de você fazer negócio, de você trazer mais clientes, eu já comecei a ver isso desde 2015. Então, em 2015, eu trabalhava nessa loja de calçados como gerente e eu comecei a fazer grupos do WhatsApp. Eu até brinco que eu fazia marketing sem saber o que era marketing. Comecei a postar conteúdo estratégico nas redes sociais, no Facebook principalmente, né? Hoje o mais forte, digamos assim, é o Instagram, né? Mas naquela época era o Facebook. E eu comecei a, de certa forma, posicionar a empresa que eu trabalhava já desde 2015 no online. E isso foi uma das coisas assim, que mais fez alavancar o negócio até então da empresa que eu trabalhava. E aí, em 2017, eu me tornei mãe, né? Engravidei, me tornei mãe. E eu comecei a pensar muito mais sobre o empreendedorismo, né? E daí, como. Tanto quando eu saí dessa empresa, eu tive que colocar duas pessoas no meu lugar, né? Porque eu fazia muita coisa. Eu fazia muita coisa. E aí eu comecei a pensar, poxa, e tá, eu tô dando muito resultado aqui. E se esse negócio fosse meu? E se eu fosse dona do meu próprio negócio? E foi aí que eu comecei a estudar mais. E muitas vezes as pessoas olham hoje, tá, eu tenho resultado legal, só que essa jornada começou lá atrás, né? Começou lá atrás. Eu fiz duas transições de carreira, então até trabalhar de fato hoje com o que eu trabalho. E foi aí que em 2020 realmente eu saí do CLT, da carteira assinada, e comecei a empreender no digital de fato. Resumidamente, foi mais ou menos isso que aconteceu. Legal, legal. E para você no começo, quando você começou a mexer, a ir para esse mundo, sair um pouco do mundo físico e começar no mundo digital, como que foi essa transição? Porque eu acho que às vezes tem muitas pessoas que no começo têm sempre algumas dores de cabeça, né? Então talvez isso poderia ser útil para esse público. Ah, com certeza. Eu falo assim que no início, para ninguém é tão fácil, né? Principalmente assim, eu moro numa cidade super pequena, ninguém compreendia, ninguém entendia o que eu estava fazendo, né? Todo mundo começou a achar, nossa, a Camila virou uma influenciadora, uma blogueira, alguma coisa nesse sentido, né? E na verdade faz parte, querendo ou não, mas é um trabalho bem diferente. Quem tá de fora, como eu falo, quem tá de fora às vezes olha, ah, é muito fácil só chegar e gravar um vídeo. Mas não é só isso, né? Quem tá dentro do mercado sabe que não é só isso. Então, no início foi bem desafiador para mim, principalmente porque ninguém tinha entendimento daquilo que eu estava fazendo. E o mais interessante que eu costumo dizer, muitas vezes as pessoas não estão com o mesmo olhar na mesma direção que você tá. Eu estava com o meu olhar numa direção a longo prazo, de resultado, de colher frutos. Eu estava fazendo uma colheita, estava plantando, estava fazendo uma colheita, não, estava plantando para mais para frente eu conseguir colher, né? Então, muitas coisas que eu estou colhendo, digamos assim, hoje eu comecei a plantar em 2015, dá para se dizer. Uhum. Legal, legal. Interessante isso. Pessoal, fiquem à vontade para mandar perguntas. Eu já vi aqui que várias pessoas já comentaram, o pessoal da roda, a Luciana já falou que mandou um aviãozinho. Um abraço, Luciana. A Simone. Então, uma pergunta que eu tenho, essa parte quando eu falo dos comentários parece o jabá da televisão, né? Dar aquela pausinha, mas é porque eu acho legal essa participação, as perguntas que as pessoas mandam contribuem bastante, fiquem à vontade. O que você acha dessa questão? Porque assim,
Teve aí uma onda muito grande de vendas de cursos, né, nesse mundo digital, pessoas monetizando dessa forma. Mas tem uma nova fase agora, uma coisa que eu escuto muito, são pessoas falando assim, estou cansado de cursos e tem outros pontos que elas querem, né? Por exemplo, pertencimento, protagonismo coletivo. Então, todos esses fatores, colaboração. Como que você vê essa nova fase dessas interações digitais? Eu vejo assim, Felipe, a gente teve uma disrupção muito grande no mercado, né? Em todos os mercados, dá para se dizer, em 2020. A pandemia foi o que mais potencializou o online. Muita gente que nunca tinha feito uma compra na internet comprou em 2020. Então, hoje, só que, claro, em 2020, eu como infoprodutora, vamos dizer assim, estrategista e infoprodutora que entende no mercado digital, 2020, se você lançasse qualquer coisa, você conseguiria vender. Hoje, não. Hoje, quem está entrando no mercado e não está pensando em toda essa questão de envolvimento, de senso de comunidade, o Paulo veio aqui empurrar uma mesa. Toda essa questão de envolvimento, de senso de comunidade, de pertencimento em construir a sua comunidade, digamos assim, vai se frustrar, vai ficar querendo ou não para trás. Inclusive, eu fui esse ano ainda, acho que foi mês passado, nós estamos quase setembro, em julho. Em julho, a gente foi num evento em São Paulo, né, um evento presencial, que falou muito sobre isso. Sobre você investir nas suas comunidades. E até existem muitas pessoas que falam, né? Se você quer construir um negócio sustentável, de alto valor, que traga muito resultado para você, pense numa construção de ter mil fãs fiéis. 1.000 fãs fiéis. Porque se você tiver 1.000 fãs fiéis, qualquer coisa que você trouxer para eles, eles vão estar apoiando você e vão estar querendo comprar alguma coisa de você. E além disso, eles vão trazer muito mais pessoas para o teu meio, né? Sim, sim, com certeza. Essa questão de comunidades que você comentou, né? Ainda tem muitas pessoas que acreditam que comunidades é você criar um grupo no WhatsApp e ficar conversando lá, né? E tem vários fatores, e também aquela visão de um líder e todo mundo só recebe, né? Um líder que fica gerando conteúdo e todo mundo só recebe ou só escuta, né? Não tem boca para participar, para ter essa interação, esse protagonismo. É algo que tem crescido bastante, né? Qual é a dica que você dá para as pessoas do marketing digital lá que estão com a cabeça 2020 da pandemia de vender vários cursos para essa nova tendência, essa nova visão de engajamento digital? Legal, vou contar até uma história para você, pensando nisso, que acho que cabe um momento. Que assim, eu, apesar, quem me conhece sabe da minha história, né? Eu sou casada, entre aspas, né? Não conforme as regras da vida na igreja. Então, o que quer dizer isso? Eu e o meu marido, entre aspas, estamos fazendo curso de noivos, né? E a gente teve 2 encontros. Ontem foi o segundo encontro. E eu até estava comentando hoje no meio-dia com o Paulo, falando assim, que no primeiro encontro, olha que interessante, no primeiro encontro, a pessoa que estava ministrando esse encontro envolveu muito mais os casais. A gente está em 5 casais fazendo esse curso de noivos, né? E o primeiro encontro, a pessoa envolveu muito mais, assim, fez a gente perguntou, fez perguntas, eu falei, outras pessoas falaram. E daí ontem no encontro, não que foi ruim, mas foi diferente. Porque a pessoa que estava ministrando, ela assim, não deixou muitos casais falar. E não foi aquele negócio divertido, sabe? De envolvimento, de você estar tendo aquela participação. E isso entra muito no sentido da comunidade, nisso que você está falando. Não é você ter só um líder lá que está comandando e dando as ordens e falando. Não, é você envolver todas as pessoas. É todas as pessoas terem essa participação. Então, quando você constrói um lugar, e isso hoje, um espaço, quando eu falo um lugar, não estou dizendo um lugar físico, mas quando você constrói isso na internet, por meio de um ambiente onde você
seja o líder, que precisa ter um líder, mas um líder que traga essa participação das outras pessoas vai fazer com que você tenha muito resultado e traga cada vez mais pessoas para dentro da tua comunidade. Não concorda comigo? Concordo, concordo. É verdade, essa participação é muito interessante. É engraçado, assim, eu trabalho nesse mundo de tecnologia, né? E tenho também uma formação bem técnica, mas eu me preocupo e me interesso muito com esse lado antropológico da tecnologia, com esse lado humano por trás, né? E quando você olha em toda a história do ser humano, essa questão de fazer parte de algo sempre foi algo presente. Então, fazer parte de uma tribo, fazer parte de torcer para um time de futebol, ou ser um grupo que apoia um determinado partido político, ou a gente pode nomear aqui centenas de aglomerações humanas, né? Então, o pertencimento é uma coisa muito forte no ser humano. Muitas vezes nem é o conteúdo que vem de lá de dentro, mas o pertencimento, né? Você como membra de uma comunidade, eu já conheço uma comunidade que você faz parte, mas você deve fazer parte de várias. Sim. O que você valoriza em uma comunidade, em um clube que você faz parte? Em primeiro lugar, essa questão mesmo do pertencimento. E de você estar no meio de pessoas que estão buscando as mesmas coisas que você. E eu digo isso não só no sentido de negócio, mas as pessoas que têm muitas vezes os mesmos princípios e valores que você. Então, todas as comunidades, tanto eu, você também deve fazer parte de outras comunidades, preste atenção, analise as comunidades que você está, essas pessoas com quem você está ali conversando, têm de uma certa forma uma semelhança com você. Porque você não vai querer entrar numa comunidade só para dizer, eu faço parte dessa comunidade por status, digamos assim. Não, aquilo tem que fazer sentido para você. Aquilo tem que somar na tua vida. Aquilo tem que fazer você crescer de alguma maneira, tanto no pessoal quanto no profissional. Senão não faz sentido você perder ali 1 hora num lugar, em vez de estar perdendo, você vai estar investindo quando você está numa comunidade que faz sentido para você, né? É verdade. Se eu não achasse, voltando à história que eu contei do curso de noivos, se eu não achasse importante casar na igreja, eu não estava lá naquela comunidade fazendo um curso de noivos para casar ano que vem. Não é verdade? É verdade. É verdade mesmo. É verdade. Esse é a questão dos valores, né, que você comentou. Esse é um valor forte para você, que é o que te une a essa comunidade, ou seja, esse grupo de pessoas, no seu caso, que estão interessadas em casar e fazer esse curso de casamento, né? Engraçado, eu fiquei curioso um pouco, saindo um pouco do tema, o que se aprende em um curso para casamento? Nossa, olha, é muito legal. Apesar, eu e o Paulo já vai fazer 10 anos que a gente tá junto, né? Então, muita experiência, digamos, vamos dizer assim, no campo de batalha a gente tem experiência, a gente não tinha experiência na teoria. E muita coisa a gente tá aprendendo só nesses 2 dias, digamos assim, vão ser 12 encontros que a gente vai fazer até, né? Mas muita coisa, assim, a gente tá aprendendo, coisas que a gente já sabia, mas muita coisa a gente tá aprendendo também. E eu tenho certeza que a gente vai sair outro casal depois de finalizar esse curso, digamos assim. E eu acho que esse é um ponto muito importante também, como eu falei antes, de você sair de certa forma transformado quando você entra em um ambiente, numa comunidade, para buscar alguma coisa. Sim, é verdade. É verdade mesmo. Com relação a esse ponto de valores, né? Valores que juntam. Eu vou até compartilhar depois com mais detalhe isso, mas há umas semanas aconteceu uma coisa interessante. Eu gosto muito de futebol. E teve um campeonato de futebol aqui na cidade onde eu moro, aqui em Frankfurt. E nesse time, a gente foi juntando amigos, assim, colegas que a gente sempre vai jogando juntos e tal, e a gente formou um time para jogar, todo mundo junto. E chegou um momento que eu percebi, Camila, tinha pessoas da Rússia, pessoas da Ucrânia, Inglaterra,
Brasil, ou seja, o Brasil não está tão envolvido nessa guerra, mas assim, países que hoje estão se matando, né, de fato. Sim, Por conta desse valor, esse interesse, né, por futebol e esse desejo de estar juntos e tal, eles passaram essa barreira, assim. Então eu achei isso uma coisa muito interessante, assim. Eu até refleti bastante sobre isso. exatamente. Esse valor é maior do que o fato da guerra. E isso vale também para outras coisas também, né? É questão de você buscar conhecimento também. Às vezes, claro, vai ter muita coisa que você pensa, que eu penso que a gente não vai concordar. Mas o fato da gente estar buscando a mesma coisa, às vezes, vai nos unir. Vai nos fazer criar uma certa conexão. Tanto falando até de uma das comunidades que eu e você temos em comum, a gente tá lá na comunidade porque, querendo ou não, vida de empreendedor é muito solitária. Então, o fato de você estar lá junto com outros empreendedores, compartilhando para você trocar a experiência com outras pessoas, faz com que, de certa forma, a gente se conecte, né? Sim, é verdade. Camila, o que você acha desse ponto do protagonismo coletivo, né? Essa questão de ser uma comunidade onde a pessoa tem voz, onde as pessoas conhecem aquele membro que faz parte, né, além do líder. O que você acha disso? E, sim, compartilhe a sua visão sobre esse ponto. Isso também até estava aqui no sul, né? Dá para perceber que eu sou do sul do Brasil, né? Pelo sotaque. Mas eu estava ontem até fazendo um trabalho com o meu marido e com um rapaz que eu contratei para fazer filmagem, né? E a gente usou até um termo que a gente fala aqui no Sul, que nós somos muito beatos. O que é isso? A gente faz conexão fácil com outras pessoas, pelo nosso jeito, enfim. Então, se você estiver num lugar que as pessoas sejam muito fechadas, não sejam tão abertas a querer conversar, a querer contar história, a querer trocar experiência, talvez isso não funcione muito bem para nós, né? Então, o fato de você estar em um lugar, numa comunidade, realmente que as pessoas também estejam abertas a estar fazendo essa troca é o que faz sentido de você estar ali, né? É verdade. É verdade E mesmo. aí entra também até uma grande questão, que entra a questão de você se doar, né? Porque quando a gente tá lá, a gente tem um dia por semana que a gente se reúne. Querendo ou não, vem uma outra pessoa, faz uma apresentação. Eu tô levando o meu conhecimento lá. De certa forma, eu tô me doando para aquele grupo. Sim, Então não sim, adianta você também estar lá querendo, vamos dizer assim, só sugar. Se você não tiver, se você não tiver aberto também a se doar, doar conhecimento, doar tempo, doar às vezes um conselho para uma pessoa que está precisando, uma ajuda para aquela outra pessoa que está precisando, porque no momento que você precisar, as outras pessoas também vão vir te ajudar, né? Então, essa verdade. troca eu acho que é fundamental dentro de uma comunidade, principalmente. Com certeza, com certeza. Esse ponto que você comentou está muito em linha com uma mensagem aqui que a Simone mandou. Ela colocou. Nossa, eu não tô olhando os comentários aqui também. Ainda bem Pode que você tá deixar que eu vou falando. lendo aqui. Ela colocou pertencer em um grupo que te acolha nos momentos bons, mas principalmente nos momentos ruins. Essa questão que você comentou, né? A Val, ela comentou aqui também, o difícil é manter essa energia do líder, também, com certeza. A Luciana falou de comentar sobre o livro Tribos. O livro Tribos, ele está bem ligado àquele ponto que a gente comentou no começo, né? Dessas transformações e quão importante é o pertencimento para o ser humano. A gente conversou bastante sobre isso já com a Luciana, bem interessante. A Simone agradeceu a pergunta que eu fiz. Obrigado, Simone. A Vivi comentando, a humanidade não resistirá às eras sem o se relacionar com o outro, pois é assim que você cresce também, com certeza, Vivi. Nossa, eu acredito muito nisso. Eu acredito que tem dois fatores que são
super importantes para a nossa transformação, né? As interações humanas, ou seja, a gente aprende, a escola é uma interação humana, a educação que a gente recebe dos nossos pais é uma interação humana, os nossos convívios com os amigos, então, enfim, esses fatores, né? E, obviamente, as transformações tecnológicas, né? Que permitiu a gente, hoje em dia, por exemplo, para eu conseguir comer alguma coisa, só eu dar 7 passos até a geladeira e como alguma coisa, né? Não preciso sair para caçar e etc. Então, eu acredito muito nisso que a Vivi comentou. A Simone falando que você... Ó, a Simone está falando aqui que você tem razão, que você já está casada de fato, Camila. Só falta oficializar mesmo. O Luiz dando boa tarde. Boa tarde, Luiz. Isso aí, sim. Camila, você comentou sobre colaboração, né? Sobre protagonismo, pertencimento, acho que são pontos bem relevantes. Como que você vê o futuro agora? Se você fosse a pessoa, alguém perguntando, olha, Camila, os próximos 5 anos do marketing digital ou das interações digitais, como que você enxerga e quais são as tendências assim, que você acha que as pessoas deveriam estar de olho? Ah, legal. Uma ótima pergunta, inclusive. Olhando assim, agora vamos dar uma de... Como que é o nome daquele que previu o futuro? Agora vamos dar uma de previsão de futuro agora aqui. Hoje, segundo os estudos que eu tenho, né, a gente está vivendo já o marketing 5.0. O que é o marketing 5.0? Entra total em tudo isso que a gente está falando. Viver experiências novas, conexões novas com pessoas e senso de comunidade, de pertencimento, de você estar numa tribo, num lugar. Até falando um pouquinho assim das coisas que eu observo, tem uma empresa aqui na minha região que eu acho muito legal, que ela vende roupa. É uma loja que vende roupa. Só que essa loja que vende roupa, ela cresceu assim 500%, dá para se dizer, no seu faturamento. Por quê? Porque ela trouxe esse senso de comunidade para dentro da empresa dela. Olha só o que ela faz. A pessoa, tá, você vai lá, se você quer uma roupa, você vai lá na loja e compra uma roupa. O que ela começou a fazer? Começou a fazer eventos com desfile de moda, com viver experiência gastronômica, com viver experiência no meio de pessoas, de grupos, com atividades. Só num dia desse evento, o foco desse evento, um dos focos era vender o produto ou não. Só nesse dia, sim, fez o faturamento de um mês inteiro. Por quê? Porque reuniu pessoas ali e trouxe experiências novas e o senso de comunidade que elas estavam ali. E além disso, faz um trabalho muito legal assim nas redes sociais, de movimento, de trazer as pessoas num envolvimento diferente para dentro da empresa. Então eu vejo hoje a empresa que não está com o olhar pensando nisso, pensando em investir no online, em se posicionar, em criar experiências novas para os seus clientes, não vai muito longe, eu não digo nem em 5 anos, mas em 2 anos já vai ficar muito para trás das outras. Então, quem não está focando nisso hoje, vai ficar para trás. Uhum. Eu acho que Legal. hoje os empresários e empreendedores têm que ter essa visão também, que mudou muita coisa. Nos últimos 3 a 5 anos mudou muita coisa. Nós, se for parar para fazer uma análise, principalmente agora, inteligência artificial vindo, a gente não sabe ainda muito bem o que vai acontecer, mas tem uma certa noção que vai acontecer, vai mudar muita coisa. Com certeza. Nossa, com certeza. Eu acho que as pessoas ainda não se deram conta o quanto essas tecnologias novas vão ter impacto. Inteligência artificial, blockchain, metaverso, são coisas que daqui a alguns anos... O que é engraçado, quando surge uma tecnologia, as pessoas não ouvem falar. A internet surgiu nos anos 60. Hoje, ou nos últimos 10 anos que isso explodiu. Então tem coisas surgindo hoje que vão gerar impacto daqui a 10, 15, 20 anos, né? E, sim, tem muitas coisas que eu acredito que tendem a mudar no futuro. Legal esse ponto da experiência também, Camila, que você comentou. Com relação a ir puxando um pouco pro lado da Air Club, que eu não comentei até agora, né? A gente está falando dessas novas tendências e tal.
o que você acha que seria uma boa experiência para um clube digital hoje em dia, dado as alternativas que tem hoje, né? E o que você acha que precisaria ter no futuro para um líder de uma comunidade poder ter sucesso com a comunidade dele? Aí dá para fazer tanta coisa assim que eu, com a minha cabeça criativa, vai para vários horizontes, né? Mas vamos pensar numa coisa assim, fácil de você fazer. Geração de movimento. Eu vejo, às vezes, algumas pessoas, né? Como eu trabalho nesse meio digital, com infoprodutor, com pessoas que lançam curso, treinamento, mentoria, evento presencial, enfim, eu vejo algumas pessoas criando um movimento de você marca um dia, um horário, faz a pessoa, não só a pessoa estar ali presente, de corpo presente, digamos assim, mas, por exemplo, eu que sou mulher, principalmente nas comunidades de mulheres que eu tô, tem alguns ambientes que a gente marca um dia específico e a gente chama aquele dia de happy hour. E nesse happy hour, a gente não vai de qualquer jeito, porque a gente tá com a câmera ligada. É como se você estivesse num lugar presencial. Então a gente se arruma, vai mais legal para fazer essa troca, para conversar. Muitas vezes leva uma bebida que a gente gosta. Eu amo café, né? Eu não sou de bebida alcoólica, então eu levo meu café. Mas tem gente que leva vinho, tem gente que leva espumante, tem gente... E transforma isso numa aula, digamos assim. A gente vai aprender coisas novas lá, mas isso se torna divertido. Porque querendo ou não, hoje a gente quer, principalmente depois da pandemia, eu acredito que muitas pessoas começaram a pensar, poxa, eu tô aqui fazendo uma coisa que eu não gosto muito há tantos anos. Não, eu quero mudar. Eu quero ter uma vida melhor. Eu quero viver a minha melhor versão, vamos dizer assim. Então, quando você traz um ambiente divertido, animado, com uma experiência online, nem que seja, as pessoas têm vontade de estar ali. Elas fazem um esforço para estar ali. Elas marcam na agenda. Elas tiram aquele tempo para estar ali junto com você, com a comunidade e com o líder. Então, eu acho que quanto mais você conseguir trazer esse senso, melhor. Dá também para fazer muita coisa, uma experiência, por exemplo, física. Que nem, eu vou dar até um spoiler aqui do que eu vou fazer até o final do ano. Peraí que eu já falo. Então, o que eu vou fazer? Dando um spoiler aqui, o que é? O que eu vou fazer daqui a uns tempos? Eu encomendei algumas caixas personalizadas, que é umas caixas que eu vou presentear algumas pessoas que eu atendo. Então, eu vou trazer essa experiência para essas pessoas que eu atendo. Então, dá para você criar a experiência de N formas. Só que tem que usar também a criatividade, né? Sentar, pensar e... o que eu posso fazer? Pensar, e principalmente pensar na pessoa que está lá do outro lado. Que nem eu costumo dizer, do outro lado do celular, do computador, não é tecnologia, é um ser humano que tem sentimento, que tem sonhos, que tem vontades, que tem buscas. Então, quando você pensa dessa forma, você consegue envolver muito mais a tua comunidade. Verdade, verdade. Camila, a gente está chegando no fim. Vou preparar a última pergunta, só lendo rapidamente aqui. O Luiz ele comentou, por isso que coeficiente, há algum tempinho atrás, ele falou que por isso que coeficiente de inteligência não é mais o mais importante, agora o coeficiente emocional é o que da questão, né? Que são relevantes, concordo com certeza, Luiz. É, Ele também comentou que mais pertencer a uma tribo não é viver o efeito de manada, com certeza. Sempre se perguntar, refletir, né? E então, legal. E, por fim, ele também comentou que, além do digital, além que o digital permite a nós nos conectar com as pessoas do mundo inteiro, da própria sala de casa, com certeza. A gente está não sei quantos mil quilômetros, mais de 12 mil quilômetros de distância agora, né? Que dá para a gente se falar. Camila, para terminar, fazer uma pergunta um pouco mais profunda, hein? Você é mãe, amiga, você é empreendedora, ajuda vários negócios, né? E outras empresas. Mas, olhando em perspectiva lá, quando você tiver os 80, 90 anos de vida,
Como que você pensa, como que você gostaria de ser lembrada, né, por essa jornada que você teve aqui, essa passagem aqui na Terra? Ai, nossa, é uma pergunta me pegou de surpresa. Eu penso assim, não só no sentido de trabalho, mas eu quero ser muito lembrada assim como uma boa mulher, uma boa mãe, uma boa esposa, uma pessoa que transformou os negócios de outras pessoas, que também ajudou outras pessoas, não só no sentido de, digamos assim, de faturamento, mas às vezes ajudou de alguma outra maneira, no momento que a pessoa precisava. Então, quando alguém lembrar de mim, claro, eu tenho muita vontade de escrever livro também, né? Que eu acho que livro é um legado interessante para a gente deixar, né? Que depois a gente partir dessa para melhor, o livro vai ficar, a nossa história vai ficar também. Então, eu penso muito nesse sentido de deixar no mundo a minha marca por meio da minha história, daquilo que eu vivi, daquilo que eu fui também, né? Claro, não vou dizer, nossa, você é como que é o nome daquele... Um Tony Robbins. Não penso em ser um Tony Robbins, mas penso em ser uma pessoa, de alguma forma, ter deixado uma marca no mundo. Por exemplo, pensando assim na minha família, o meu avô e minha avó. Eu tenho meu avô e minha avó como um exemplo de casal na minha vida. Meu avô e minha avó, eles fizeram 71 anos de casado. O meu avô tem 91 e minha avó tem 88. Então, eles deixaram um legado. Hoje, se eu for falar daqui uns anos, quem que você tem como referência de casamento, eu vou falar meu avô e minha avó. Então, eu penso em deixar uma marca, de alguma forma, no mundo também, nesse sentido, ser lembrada por meio dessas coisas também, sabe? Hum, sim. Legal, legal essa resposta. Essa pergunta a gente não tinha combinado, né? Não, Na verdade, na nenhuma verdade, pergunta, mas essa. o Felipe chegou aí e me perguntou você quer programar algumas perguntas aí pra gente... Não, vamos deixar livre, que você sai muito bem no livre. No ao vivo. Camila, muito obrigado pela participação, pelo tempo que você tirou aqui. Eu tenho certeza que essa live ela inspirou muitas pessoas em vários aspectos e sim, só queria agradecer. Eu que agradeço o convite. Muito obrigada por ter me convidado. Obrigada também o pessoal que está aqui pela audiência de vocês. E esperamos também, vamos fazer mais lives juntos. Nossa, fazia muito tempo que eu não fazia live. Sim, sim, com certeza. Obrigado, obrigado, pessoal, todo mundo que ficou aqui até agora. A gente vai depois publicar essa live, se vocês quiserem assistir. Fiquem à vontade. E bom dia e boa tarde para vocês. Obrigada. Até mais, Felipe. Até mais, pessoal. Até Até a mais. próxima.